Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje com o nosso estudo do Apocalipse e a volta de Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar da abertura do primeiro selo. Para quem não sabe, são 7 selos que Jesus vai abrir durante esse final dos tempos, tá? E aí hoje a gente vai falar sobre esse primeiro selo. Esse primeiro selo, ele está em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 1 e 2. Eu vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: Vem! E vi então um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e deram-lhe uma coroa. Saiu vitorioso e para vencer ainda mais. Minha interpretação dessa abertura desse selo, o que seria esse selo? Seria para mim a permissão, Jesus permitindo que o espírito do anticristo começasse a se manifestar na terra. Tá? Porque não o anticristo em si, mas o espírito do anticristo, o espírito do engano se manifestar na terra. O anticristo, a figura do anticristo, ele ainda não pode se manifestar, se apresentar para todos aqui na Terra, porque existe uma força que impede ele. Essa força é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que está dentro de cada um daqueles que acreditam, das pessoas que acreditam em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que está dentro de todos aqueles que creem que Jesus é o único Salvador. É ele que impede que o anticristo ele se manifeste, que ele se apresente para todos. Essa força que impede ele. E o que acontece? Quando ocorreu o arrebatamento e toda a igreja for para o céu, o Espírito Santo também vai. E aí nesse momento, como o anticristo não tem mais nada que impede ele, nenhuma força contra ele se manifestar, aí nesse momento que ele vai se manifestar. Então por isso que para mim esse primeiro selo ele está falando de uma permissão do aparecimento, mas não do anticristo em si, mas desse espírito do anticristo ele poder se manifestar no nosso mundo. Por que eu acho isso? Tá? Tem alguns pontos aqui. Primeiro, que é um cavaleiro branco, né? Então, assim, quando a gente fala de um cavaleiro branco, a ideia que você tem, a pessoa toda de branco, né? Ele trazendo paz, se colocando ali como sendo um salvador e tudo mais. Bem, né, aquela ideia do anticristo, de mostrar que vai ser quem vai resolver todos os problemas, vai ser o grande salvador. Um outro ponto também é que fala o seguinte: seu cavaleiro tinha um arco e deram-lhe uma coroa. Então, assim, se esse cavaleiro branco ele fosse bom como Jesus, ele não precisaria de receber essa coroa, ele já viria com essa coroa, entende? Então, assim, quando eu leio isso, deram-lhe uma coroa, é como se, através do engano, ele conseguisse fazer com que aquele povo acreditasse que ele fosse Salvador e entregassem essa coroa para ele. E o terceiro ponto aqui, é que ele fala o seguinte: saiu vitorioso e para vencer ainda mais. Então, assim, ele já era vitorioso, mas mesmo assim ele ainda queria ganhar cada vez mais e vencer cada vez mais, o que mostra uma ganância, né, uma vaidade, né? Então, assim, e que, vamos lá, se a gente pegar esses 3 pontos, né, essa aparência de salvador, essa aparência de ser um pacificador, essa coroa que ele recebe dos outros, né? E assim, uma ganância, uma vaidade, isso aí é a cara do anticristo. Então, assim, esse selo fica muito claro de que sim, ele fala do anticristo, desse espírito do engano, e que, como eu falei, não seria o anticristo em si, mas sim a permissão que Jesus dá para que o anticristo, o espírito do anticristo se manifeste aqui na Terra. Vamos lá. E aí o que acontece? Eu cheguei numa data, tá? Que seria dessa abertura desse selo. Só que para eu trazer para vocês essa data, para vocês entenderem o que estava acontecendo ali, por que realmente
ali é essa abertura do selo, eu precisava que vocês vissem o vídeo que fala sobre o Apocalipse 12, que é o primeiro sinal do fim dos tempos já ocorreu. Lá, nesse sinal de Apocalipse 12, o que acontece? Só para passar rapidinho aqui para vocês. Apesar de ser um sinal maravilhoso, é até difícil passar rápido, mas assim, eu vou tentar ser breve. O que acontece é que nas estrelas, tá? Júpiter, que é considerado o planeta rei, ele caminha na direção da constelação de Virgem e ele, como se ele entrasse, ele passa por dentro da constelação de Virgem, onde seria o ventre da Virgem. E ele faz um movimento em forma de uma letra E dentro da barriga da Virgem, e exatamente durante 9 meses ele fica ali dentro da barriga da Virgem, e quando ele sai é exatamente na data de 23 de setembro de 2017. Esse movimento maravilhoso, né, que mostra a perfeição de Deus, assim, esse movimento para mim é muito claro que Deus ali está fazendo uma representação ali da figura de Jesus, né? O planeta rei, ele ficando 9 meses dentro do ventre da Virgem e depois ele nascendo, né? Sendo parido. Então, assim, esse é o sinal de Apocalipse 12 que está na Bíblia, tá? É um sinal maravilhoso que mostra claramente ali a figura de Jesus. E aí o que acontece? Como eu cheguei na data do primeiro selo, essa semana estava tendo a lua de sangue, né? Esse eclipse total da lua, e eu olhando para a lua assim de sangue, me veio na cabeça o selo. E eu vou botar a imagem dos dois aqui para você, assim, não tem como a gente dizer que não tem uma semelhança gigante entre a lua de sangue e um selo. Então, assim, eu fiquei pensando, será que de repente essa lua de sangue que está tendo agora está sendo a abertura de algum selo? E aí isso também me levou a pensar o seguinte, peraí, então será que o primeiro selo não pode ter sido aberto numa lua de sangue? Porque para mim, como o primeiro selo, para mim, é muito claro que ele já tinha sido aberto, porque a gente vive num mundo de engano, a gente vive num mundo onde efetivamente esse espírito do anticristo ele reina, né? Assim, todo o sistema, toda a mídia, tudo aquilo ali faz com que a gente tente nos desviar para o caminho errado. Então, assim, eu tenho a certeza de que o primeiro selo tinha sido aberto. Então, o que eu fiz? Eu fui olhando as datas passadas do eclipse total da Lua, onde teve essa lua de sangue, e fui vendo nas datas como que estava a organização das estrelas e dos planetas. Eu consigo fazer isso na internet mesmo. Você joga lá na web Stellarium, é um aplicativo que você bota a data e ele vai mostrar para você como está a organização do céu. Então o que eu ia fazendo era isso, eu colocava a data de quando ocorreu o eclipse lunar, essa lua de sangue, e olhava nos céus como que estava essa organização e via se tinha alguma relação com essa passagem dessa abertura desse primeiro selo. E aí o que acontece é o seguinte, eu cheguei numa data que quando eu coloquei lá no Stellarium, eu fiquei chocado com o que eu me deparei, que foi o seguinte, na data de 8 de outubro de 2014, tá? Você tem quase uma cópia desse Apocalipse 12, desse movimento de Júpiter dentro do ventre da Virgem, você tem quase uma cópia. E aí que me fez assim, falar assim, não, aqui com certeza é a abertura desse primeiro selo, vou explicar a vocês. Um ponto só importante que eu deixei passar, mas foi de propósito, é o seguinte, quando na passagem ele fala, seu cavaleiro tinha um arco, se você vai na mitologia grega, Apolo, tá, que é o deus do sol, ele usa um arco. E o que me leva
a crer que, então, assim, como ele fala assim, seu cavaleiro tinha um arco. E como a gente está falando aqui do anticristo, quando ele fala seu cavaleiro tinha um arco, para mim o que ele está fazendo é o quê? Esse anticristo, ele está relacionando o anticristo com o sol. Então, de alguma forma, o sol está sendo a representação do anticristo. E se a gente parar para pensar nessa cultura, em todo esse engano que a gente tem vivido, muitas religiões pagãs, elas cultuam o sol. Muitas, né? Então, assim, tem essa grande questão, assim, de, o sol é tudo, né? O sol é o centro de tudo, e cultuam efetivamente, como se o sol fosse o Deus deles. Então, assim, eu acho que faz todo sentido com relação a esse sol ser essa representação desse engano, o sol ser, e aqui no caso, a representação do anticristo, tá? E aí o que acontece? Eu vou até botar a imagem para vocês do que vai ocorrer exatamente na data de 8 de outubro de 2014. O Sol, que seria o anticristo, a representação do anticristo, ele vem vindo na direção da constelação de Virgem. E o incrível é que atrás dele, como se estivesse conduzindo, vem o planeta Vênus. Vênus é a representação de Lúcifer, de Satanás. E eles dois, eles vêm, e quando os dois eles entram na barriga da Virgem, é exatamente nessa data. Eles entram na barriga da Virgem e depois o Sol, junto com Vênus, eles saem, como se também tivesse sido parido da Virgem, vamos colocar assim. Quando eu vi isso, eu não tinha dúvida que esse era a abertura do primeiro selo. Porque vamos parar e vamos pensar o seguinte. Na abertura do primeiro selo, onde Jesus permite que o espírito do anticristo, que o engano comece a agir sobre a terra, nessa mesma data, nesse momento, nas estrelas, Lúcifer, Satanás, pega o Sol, que é a representação do anticristo, e tenta fazer com que ele faça o mesmo movimento que Jesus, que é o planeta que representa Jesus, vai fazer na constelação de Virgem 3 anos depois. Como se de alguma forma Lúcifer estivesse tentando colocar o anticristo, como sempre, né? Tentando colocar o anticristo como sendo esse salvador. Então, assim, para mim é muito claro e não tem como não ser essa data, porque é a maior prova ali do engano, é o engano nas estrelas, é Lúcifer tentando fazer com que nós humanos olhemos para o Sol e a gente passe a cultuar esse Sol e não a Jesus, né? Olhando como Sol, esse anticristo sendo o Salvador e não a Jesus. E uma coisa também que é muito interessante é que Lúcifer, durante toda a vida dele, a eternidade dele, enfim, ele tenta ser perfeito como Deus, ele quer ser Deus. E no sinal do Apocalipse 12, quando o planeta que representa Jesus, Júpiter, ele faz esse movimento de 9 meses dentro do ventre da Virgem, aquele movimento maravilhoso e perfeito que só Deus pode fazer realmente. Lúcifer, quando ele vai copiar, quando ele quer fazer essa cópia, muito mal e porcamente, ele vai e empurra, né? Coloca ali, empurra, entre aspas. Ele conduz o Sol até dentro do ventre da Virgem também, mas ele simplesmente só passa, ele não fica 9 meses, enfim, nada, ele só passa, né? O que mostra que, assim, sempre é exatamente o que o Lúcifer sempre fez, é tentar copiar Jesus, mas ele jamais vai ser perfeito. Então, gente, é isso, assim, esse foi o meu estudo, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários. Se Deus quiser, eu vou conseguir responder vocês e ajudar a sanar qualquer dúvida, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo falando sobre a abertura do segundo selo. Que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.